Boa noite a todos, aqueles que estão conosco nesse momento, nos assistindo, ligados em pensamento. Meu nome é Verônica, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade e agradecendo essa oportunidade através dos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, agradeço esse momento de poder buscar reflexões sobre o Evangelho de Jesus, que são tão valiosas na nossa caminhada. E para que possamos dar início a esse momento, vou fazer a prece para que a gente se conecte com o mais alto, para que tenhamos serenidade e tranquilidade nesse momento. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem nesta hora, obrigada pela oportunidade concedida a todos nós de podermos nos unir em pensamentos, em vibrações, para buscar forças, compreensão e esperanças no seu Evangelho. E que as reflexões que serão trazidas nesse momento possam ser conduzidas através dos benfeitores espirituais. Mais uma vez agradecemos e certos do amparo, damos por iniciado esse momento de reflexão sobre o Evangelho. Que assim seja. Queridos irmãos, todos nós vivemos na Terra uma hora de profundas transformações, de muitas lutas, dificuldades, mas também de grandiosas oportunidades. Porque quando olhamos a vida do ponto de vista do espírito, tudo aquilo que antes parecia o mal ou obstáculos ou dificuldades se transforma. A gente tem com a doutrina espírita essa grande oportunidade de olhar a vida e de viver com outros olhos, com uma nova postura, um novo olhar para a vida. E hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre a importância do bem na nossa caminhada, de aprendermos a servir. Dentro da literatura espírita, nós temos inúmeras mensagens que nos trazem estímulo, bom ânimo, mas acima de tudo que nos auxiliam a compreender a grandiosidade que é para nós estarmos reencarnados neste planeta, nesse momento. A vida, ela vem de Deus, mas viver é uma construção que cabe a cada um de nós. Por isso que estamos todos inseridos em uma mesma morada, hoje sendo o planeta Terra, mas cada um conduz a sua jornada de maneira bastante particular. Muitos de nós estamos reencarnados, mas talvez não tenhamos consciência disso. Muitos de nós, mesmo tendo recebido o dom da vida, ainda não vivemos. Apenas estamos existindo na Terra, realizando tarefas, cumprindo obrigações sociais, deveres que a sociedade nos impõe. Mas agora que a gente tem a oportunidade desse conhecimento, a gente já tem novas possibilidades de ou continuar a viver ou, para muitos, iniciar essa construção que é viver na Terra. Ao longo de cada existência que nós temos, nas várias moradas que nós já habitamos, nós vamos tendo a oportunidade de experiências novas. Quando a gente se permite viver, a gente começa a vivenciar novas experiências. Experiências de alegria, experiências de tristeza, experiências de dor, de desafios, de transformações, as mais diversas possíveis e em níveis evolutivos que foram se transformando, que nós fomos, a cada nova reencarnação, a gente foi tendo experiências diferentes e através dessas experiências a gente foi se transformando. Com as experiências que nós vivemos na Terra, ora
nós construímos valores nobres. Ora, nós caminhamos distante da verdade. Por quê? Porque nem sempre aquilo que experienciamos estava pautado no bem, no amor, naquilo que Jesus nos ensinou. Então hoje a gente se depara com todo esse conhecimento, mas sabemos que só saber não basta. É preciso que a gente vivencie essa verdade. Então, a partir do momento que a gente começa nessa busca que todos nós estamos, né, de buscarmos estudar, conhecer, saber, mas vivenciar o belo, o bem na nossa caminhada, a gente vai construindo algo novo em nós. Porque ainda é necessário muito esforço de nossa parte para que a gente consiga vivenciar o bem. Porque em muitos momentos nós nos deixamos levar pelos nossos arrastamentos. Qual é o nosso padrão de comportamento, de pensamento, a maneira como nós vivemos. Muitas das vezes ainda está ligado aos nossos interesses pessoais, aquilo que a maneira como nós habituamos a existir na Terra, né? Então, o bem é essa experiência nova de progresso para todos nós. E sendo experiências novas, nós não temos tanta construção ainda nesse campo moral. E por não termos essas construções, ainda é desafiador para nós, tanto vivenciarmos quanto enxergar à nossa volta oportunidades de construirmos essas vivências. A reencarnação está aí para todos nós e nós estamos inseridos no contexto que é o melhor, o mais adequado, o mais propício para o nosso crescimento, ou seja, para nós vencermos. E nós vamos vencer o quê ou a quem? Nós vamos vencer a nós mesmos, né? Como nós temos no Evangelho, capítulo que nos diz que fora da caridade não há salvação, a gente está buscando salvar-se de quê? Através do bem. Das nossas próprias dificuldades, dessas imperfeições morais que nós ainda trazemos tão fortes em nós. Mas para que a gente consiga construir um valor moral que venha a ser maior para contrapor essas dificuldades, a gente necessita do bem na nossa caminhada. E ele se manifesta das formas mais simples possíveis, da forma mais singela possível. Só que nós, na maioria das vezes, ainda não temos olhos de ver esse bem na nossa caminhada, porque nos encontramos mergulhados no painel das ilusões. E quando a gente volta a refletir sobre esse conhecimento, muitas vezes, pelas nossas incoerências, a gente se ilude buscando algumas compreensões ali na superficialidade, nós nos iludimos de que somos bons, porque estamos buscando acessar aquilo que Jesus vivenciou na Terra, porque estamos buscando se instruir, né, com todo, como eu falei, com todo esse recurso que o Espiritismo traz para nós, a gente está gostando de saber muito, né? É muito bom a gente poder estudar e ir compreendendo, mas como só o conhecimento não basta, se a gente está só estudando e já achando que somos bons ou melhores que muitos por isso, nós ainda estamos, né, nesse painel das ilusões, porque o convite que Jesus fez para nós, fez e faz para nós, através de toda a sua vivência entre nós, de todos os seus ensinamentos, foi o de servir, né? Enquanto os discípulos questionavam ali, né, quem que seria o maior, quem era o mais importante, como que ficaria o trabalho, né? E Jesus vem e demonstra para eles, demonstra que o maior
será sempre aquele que serve, né? Por que que ele não apenas diz, ele demonstra? Porque em todos os momentos da sua caminhada, Jesus esteve para servir. Diante do sábio, ele serviu. Diante do ignorante, ele serviu. Diante do simples, ele serviu. Diante de todos, independente do contexto onde Jesus estivesse, ele estava a todo momento servindo. No movimento espírita, nós conversamos, estudamos, dialogamos muito acerca da caridade, acerca do bem, mas é importante a gente refletir com sinceridade e com profundidade sobre nós mesmos, sobre que momentos, qual é a constância, qual é o movimento que se opera na nossa intimidade acerca do bem. Porque como iniciamos, né, lá a nossa fala trazendo, não é mais, nós já não devemos estar mais tão ligadas às questões do intelecto, dos estudos, mas da vivência. Porque esse momento em que nós nos encontramos no planeta Terra, ele pede de nós uma postura. Mas a gente precisa refletir na nossa postura íntima. Onde nós nos encontramos nesse momento da nossa caminhada? Nós temos uma postura daquele que deseja servir? Ou nós ainda desejamos ser servidos? Ou nós ainda nos inquietamos nos nossos relacionamentos, na nossa lide diária, sempre buscando sermos compreendidos, sermos aceitos, sermos queridos? Porque seja qual for a forma em que a gente se coloque na nossa vida desejando algo do outro, nós ainda estamos querendo ser servidos e não servir. É algo muito mais complexo do que apenas eu pensar que eu estou oferecendo algo material ao outro, eu estou oferecendo, por isso eu já não estou mais na posição de ser servido, que eu já saí da inoperância. Não é tão simples assim. Por isso, insistimos na questão da nossa postura íntima, no nosso contexto familiar, né? Onde estão os relacionamentos essenciais da nossa reencarnação, aqueles reencontros que vão nos proporcionar alçarmos novos patamares de evolução, porque mexem intimamente com os nossos sentimentos. São aqueles irmãos que nos estimulam ao progresso das formas mais diversas possíveis. Quando nós nos encontramos no contexto do nosso lar, junto a esses irmãos conhecidos de longa data, né? Nesses reencontros, qual é a nossa postura íntima? Será que a gente já consegue silenciar? Será que a gente já consegue olhar para o outro e perceber tudo aquilo que ele nos oferece diariamente? Olha que olhar importante que a gente precisa ter. Porque muitas vezes eu posso enxergar no outro um irmão que seja ignorante, um irmão que seja intolerante, como nós dizemos, difícil de se relacionar, aquele espírito de difícil convivência. Mas vamos ter um olhar diferente. E se eu pensar que ele é uma grande oportunidade para que eu aprenda a servir? Será que a gente vai conseguir aprender a servir com aquele que já nos ama, que já nos compreende, que nos acolhe, que nos acalenta? Esses irmãos, eles são estímulos, são muito importantes e valiosos na nossa caminhada. Mas nós aprenderemos verdadeiramente a servir com aqueles outros. Porque através dessas oportunidades de relacionamento, nós vamos alimentar em nós
a vontade pautada nesse conhecimento, né? A nossa vontade de sermos melhores. E ao alimentarmos essa vontade de sermos melhores, a gente vai buscando com muito esforço, com muita dedicação, lá nas profundezas do nosso ser espiritual, os recursos que nós já trazemos para dar conta desses relacionamentos. Porque sendo o planejamento reencarnatório esse plano de amor de Deus para com todos nós, ele é um plano perfeito para o nosso progresso. Ele é um plano perfeito para vencermos a nós mesmos. Sendo ele perfeito, está tudo dentro dos conformes. O contexto em que nós nos encontramos, a sociedade a qual estamos inseridas, com as imperfeições morais inerentes a ela, né? Todas as formas, entre aspas, de desordem, né? Aos nossos olhos. Então, talvez sejamos nós, talvez não, com certeza, né? Nós é que não estamos tendo olhos de ver a oportunidade grandiosa que é cada irmão que se coloca na nossa caminhada. Porque quando olhamos para nós mesmos como esse Filho de Deus, com tantas enfermidades e que rogou uma oportunidade bendita para a sua redenção, então a gente já se coloca na posição daquele que necessita do auxílio. E o auxílio que eu necessito é o antídoto para esse mal que há em mim. E qual será o maior antídoto para o mal que ainda há em nós? É a construção do bem. E cada vez que a gente se coloca à disposição, que a gente se coloca para servir, nós vamos expandindo o potencial divino que é em cada um de nós. Nós vamos dilatando, ampliando esse conhecimento e ele vai fazendo parte da nossa vida com lucidez, com clareza e com coerência. Porque o Evangelho nos pede essa coerência. Como seremos coerentes se dos nossos lábios saem palavras tão belas, tanto conhecimento, mas se a nossa postura, se o nosso pensamento, se a nossa vibração ainda não condiz com essa beleza? Então, como está no Evangelho, né? Reconhece o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita pelo esforço para essas transformações morais. E esse esforço é justamente esse que a gente busca na construção do bem. E já é possível para nós essa construção. Todos nós já temos condições de sermos melhores, porque hoje avançamos com um pouco mais de lucidez, graças a esse Consolador prometido. Nós trazemos mazelas, trazemos enfermidades morais, mas já sabemos o porquê trazemos e já sabemos qual caminho devemos percorrer para transformar essas dificuldades em luzes, no bem que a gente deseja para o nosso caminho. E se eu desejo esse bem para o meu caminho e sozinhos não caminhamos, a gente precisa florir o caminho do nosso irmão, porque é por onde nós também percorreremos. Todas as vezes em que nós conseguimos nos colocar à disposição para servir a quem quer que seja, nós vamos, ainda que inconscientemente, né, angariando recursos para dar conta das nossas próprias dificuldades. Quantas lutas cada um de nós enfrenta e naqueles momentos, né, no nosso egoísmo, na nossa pequenez, achando que a nossa luta ela é muito difícil, a gente se coloca na posição da inoperância, dizendo, olha, eu tenho um problema aqui,
Eu preciso cuidar da minha dor. Eu não tenho como oferecer ao outro. Mas o convite do Evangelho é que justamente nesse momento em que eu me coloco a serviço, eu vou tendo recursos maiores para lidar com as minhas próprias dificuldades. Aquele que é o irmão que mais é cuidado é aquele que mais oferece algo ao outro. Porque quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando de nós mesmos. Porque nós estamos aplacando esse mal que há em nós. Então nós estamos curando da ferida do outro e sendo curados das enfermidades que cada um de nós ainda traz como ser espiritual. E a gente vai lenta e progressivamente abandonando essa postura do egoísmo, do ego, do eu, deixando de colocar-me à frente e acima de qualquer questão para colocar primeiro o meu irmão. E quanto mais a gente exercita essa postura, porque para nós ainda é um exercício, por vezes árduo, porque não é algo construído, quanto mais a gente exercita essa de prontidão para servir, mais a gente se felicita. E ao sentirmos a alegria de servir, cada vez mais que a gente quer sentir de novo. Porque nos coloca em equilíbrio. Então, o verdadeiro equilíbrio que a gente vai conseguir viver na Terra é da postura daquele que serve. Os problemas continuarão fazendo parte da nossa caminhada, porque é inerente à nossa condição evolutiva, mas nós teremos o equilíbrio necessário para aproveitar esses conflitos, né? Devemos colocar sempre entre aspas problemas, conflitos, porque na verdade são oportunidades, são bênçãos. Como avançaríamos se não houvessem os obstáculos que nos impelem ao esforço, à transformação, ao trabalho? E cada vez mais que a gente vai sentindo essa alegria, essa leveza, a gente vai começando a lentamente mudar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental, e a gente vai sentindo-se cada vez mais desejoso de experienciar mais e mais e mais esse bem, de sentir mais e mais e mais esse amor, porque aí percebemos que já não estamos sozinhos. Porque onde quer que estejamos, haverá o desejo de auxiliar alguém, e ao auxiliar alguém, a gente está na companhia do nosso irmão. Olha como é bela, né, a verdade, como é belo e profundo o ensinamento que Jesus traz para nós, como é bela a vida quando a gente se permite viver com alegria. Como eu coloquei, nós teremos ainda as dificuldades, os momentos difíceis, mas não mais nos sentiremos sozinhos. Estaremos sempre na companhia de tantos outros que também estão desejosos de aprender a amar, de aprender a servir, e de tantos irmãos que do plano espiritual se juntam a nós porque reconhecem ali uma luz que os indica a um caminho seguro. Quantos caminham conosco do plano espiritual, irmãos que percebem os nossos esforços e que estão ali diariamente nos estimulando o bom ânimo, a coragem, a perseverança. Nós, apesar das enfermidades morais que trazemos, já temos condições de servir, de sermos úteis e de sermos estímulo na vida de alguém. O nosso desejo deva ser sempre, claro, o de aprender, o de construir, o de servir, mas com isso a gente pode sim estimular tantos companheiros que se encontram talvez em situações mais difíceis que a nossa, desanimados, desesperançosos, sentindo-se sozinhos e tristes na caminhada.
E é assim essa humanidade que sofre. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós desejamos uma vida bela, de paz, tranquilidade e equilíbrio. Mas qual é o esforço que nós realizamos para essa construção? Qual que é o esforço que nós realizamos para caminhar com Jesus quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós queremos ser aliviados, mas qual é o caminho que temos trilhado para buscar essa construção e essa paz de espírito? Então, que cada um de nós consigamos buscar dentro de todo o conhecimento a coerência nas nossas ações, a coerência dentro daquilo que já temos condições de oferecer, de partilhar, ainda que seja silenciosamente. Porque é assim a construção do bem. Ela é silenciosa, mas os seus reflexos são para toda a eternidade. As suas construções são de uma beleza inenarrável, porque toca a profundeza do ser, a profundeza da nossa alma. Imagine nós quando estávamos tristes, amargurados, porque retornamos à pátria espiritual e tomamos consciência do quanto erramos, do quanto mal que praticamos, dos caminhos escusos que escolhemos. E aí nós recebemos como uma luz, como uma grande esperança, uma nova oportunidade de reencarnar. E aqui estamos. E o que temos feito dessa oportunidade? Quais são as construções, quais serão as novas bagagens que teremos ao fim dessa jornada? Precisamos refletir e olhar à nossa volta e enxergar quantos recursos nós temos para vencer. Eles estão aí. Basta que a gente busque enxergá-los, percebê-los. E à luz do Evangelho, à luz dessa compreensão que chega para nós, nós teremos condições de fazer essas percepções. E buscando sempre um auxiliar ao outro, que saibamos ouvir com atenção aquele que chega, porque talvez é um irmão que está sinalizando algo extremamente importante para nós, mas não estamos tendo tempo de ouvir. E ao ouvi-lo, talvez perceberemos que seremos muito mais auxiliados do que auxiliaremos. E que possamos permanecer firmes na luta, no bom ânimo, com coragem de construir essa existência na Terra, com coragem de viver. Obrigada, queridos irmãos, por esses minutos que são tão importantes para todos nós, quando a gente tem essa oportunidade de se fortalecer, de juntos alimentarmos a esperança de vencermos tudo aquilo que planejamos e que possamos continuar firmes. Vou fazer a prece de encerramento. Mais uma vez, muito obrigada. Senhor Jesus, Espíritos amigos que estiveram conosco, nesses momentos tão importantes para nós, que são lenitivo para a nossa alma, que nos trazem bom ânimo, esperanças de vencer a nós mesmos. Obrigada, Senhor, que possamos continuar unidos em pensamentos, em ideal e em vibrações, e que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos. Obrigada.